Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos e que a paz dele, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher a sua vida agora, venha encher a sua mente, venha trazer para dentro de você a água viva, que é o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Bem, o que eu gostaria de lhes falar é a respeito do encontro que Abraão teve com Deus logo após ter resgatado seu sobrinho Ló dos inimigos. Abraão venceu 4 reis que haviam vencido 5 reis. Portanto, Abraão, com 318 homens, venceu 9 reis. É muito grande, só com 318 homens. Mas isso por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então, quando Abraão venceu aqueles reis todos, Abraão ficou meio receoso, ficou temeroso, porque a fama dele iria correr por aquelas regiões e os inimigos iam se levantar, todos os inimigos iriam se unir contra Abraão. Então Abraão ficou com medo. Abraão ficou com medo da vitória que ele teve, Abraão ficou com medo da grandeza da vitória, da sua realização. Mas Deus lhe apareceu e disse para ele: não temas, Abraão. Não temas, Abraão. Aliás, essa é a palavra que Deus nos dá. Nós encontramos a palavra não temas na Bíblia 366 vezes, quer dizer, uma para cada dia do ano. E no ano bissexto também tem uma. Quer dizer, não temas, minha amiga e meu amigo. Quando você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, então não há por que temer, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Veja só o que ele falou, o que Deus falou para Abraão. Olha, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. O teu galardão, o teu grandíssimo galardão, melhor dizendo. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que significa isso? Significa o seguinte: primeiro vamos falar do escudo. Você sabe que o soldado, naquela altura, precisava de um escudo. Eles tinham um escudo para se protegerem das flechas inimigas. Então, o soldado, além de ter a sua lança, a sua espada, ele tinha um escudo. O escudo era só para proteger o seu corpo, proteger o seu rosto, proteger o seu corpo, enfim, ele ficava atrás do escudo e assim evitava que alguma flecha viesse atingi-lo. Ora, Deus está falando que ele é o escudo daqueles que estão firmados nele. Por exemplo, você, a título de exemplo, você é bem casada, tem a sua família, você tem os seus familiares, os seus entes queridos, mas você ouviu uma fofoquinha dizendo que o seu marido está com uma conversa diferente com outra pessoa. Você tomou conhecimento disso, ou tomou conhecimento que a sua esposa está com alguém. Aí você logo fica desconfiado,
você enfraquece, você fica em dúvida, você fica com medo, você fica pensando, minha família vai acabar. A minha riqueza, a maior riqueza é a minha família. E parece que ela está correndo risco. Mas você não tem que ter medo. Porque se, isso é importante, se você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, não na religião. Se a sua vida está firmada numa igreja, numa religião, num pastor, num padre ou numa filosofia, aí eu vou dizer que você tem mesmo razão de estar com medo. Mas quando você está firmada no Senhor Jesus Cristo, quando a gente está firmado no Senhor Jesus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, Ele guarda a nossa vida, Ele guarda a nossa estrutura, Ele guarda o nosso ser. E sabe de uma coisa? Ele guarda a tal ponto que nem a morte pode tocar em nós. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, nem a morte é capaz de sobrepujar o escudo que é o Senhor Jesus, a proteção que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, qualquer que seja o terror que você está vivendo, por exemplo, agora mesmo, o mundo volta ao temor, ao medo, àquela situação desesperadora do coronavírus. O mundo está se ajoelhando novamente. Ora, quem é de Deus, quem vive a sua fé no Senhor Jesus Cristo, sabe que está protegido, absolutamente protegido. Mas aí vem alguém que diz, mas está tudo bem, a gente está protegido, mas eu tenho que usar máscara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tá bom, faça o que você pode fazer, mas o que você não pode fazer, Ele vai fazer por você, Ele vai guardar você. Por exemplo, eu tive coronavírus, Esther e eu tivemos, e nós ficamos juntos, no mesmo quarto, lá no hospital, por uma semana, ou melhor, por 5 dias. E Deus usou os médicos, os enfermeiros, os profissionais para nos ajudar e estamos aqui, são e salvos. Quer dizer, o nosso escudo funcionou, porque você imagine um homem com 75 anos, como também a esposa, a Esther, com 70 anos. Gente, não é criança. Normalmente, pessoas com essa idade têm que ficar enclausuradas, não é? Mas Deus é o nosso escudo na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é invisível. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Ele é o nosso escudo. Ele guarda, ele protege. E nada acontece que não seja da vontade dele. E se por acaso nós morrêssemos, que maravilha! Nós não iríamos morrer, nós não teríamos morrido, nós teríamos passado para a vida, para tomar posse do nosso grandíssimo galardão. Essa é a realidade. Paulo tinha essa visão, esse entendimento. Por isso ele disse, para mim, o morrer é lucro, o viver é o Senhor Jesus. Quer dizer, sofrimento, é sacrifício, é luta, etc. Mas se eu morrer, graças a Deus. Isso, amiga e amigo, essa é a consciência de quem tem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Tem essa consciência, tem essa convicção. Não é uma religião, não é uma igreja, não é uma doutrina, é uma convicção pessoal que ela é casado com o Senhor Jesus e que tudo
tudo que vier para ela será bom, para o seu benefício. É por isso que Paulo também fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão sujeitos aos seus propósitos. Então, amiga e amigo, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Se você é com Ele, pode ter certeza, Ele é com você. Ô bispo, como é que eu sei? Eu tenho certeza que Deus é comigo. Ora, você tem certeza que é com Ele? Então, essa certeza de que você é com Ele é uma certeza, é uma fé que Ele lhe deu para que você não tivesse medo. Então, essa é a nossa fé. Então, nós não tememos o mundo. O mundo não é nada. O diabo não pode fazer nada, nada além daquilo que Deus permite. O nosso Deus, o nosso escudo permite, o nosso protetor permite. Portanto, está tudo em suas santas mãos. E quem está guardado, protegido por esse escudo, está nas mãos de Deus e ninguém pode tocar. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo, não se detenha com conversas fiadas, não enche a sua cabeça com dúvida, não deixe as dúvidas descerem ao seu coração, não fique fraca, frágil, debilitada com os pensamentos deste mundo. Guarde a sua fé, mantenha a sua cabeça, a sua mente focada naquilo que o Senhor Jesus disse, nas promessas dele. Eu sou o teu escudo, Abraão, e o teu grandíssimo galardão. Deus não precisava dizer grandíssimo galardão, né? Bastava ele falar, eu sou o teu galardão, e a gente já saberia que é grandíssimo, mas quando ele fala grandíssimo é porque é maior do que a gente pode imaginar, é algo infinitamente inimaginável. Portanto, Deus abençoe a você com essa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.